resolver, então, nessa aula de hoje, alguns exercícios que envolvem, então, a vibração forçada amortecida. Tá? E são 4 exercícios, e esses exercícios dão aproximadamente uma base para vocês resolverem exercícios um pouco mais complexos. Depois de finalizado esses exercícios aqui, o bacana vai ser vocês resolverem aqueles exemplos que são fornecidos no RAW, referente ao capítulo de forçada amortecida. Aí vocês vão ter já subsídio para poder acompanhar aqueles exercícios do livro. Tá? Os exercícios que foram propostos, então, para vocês fazerem, para iniciarem esse processo, são basicamente esse aqui. Ó. Eu coloquei aqui nesse slide, tá? E vamos tentar, então, resolver juntos esses exercícios aqui, tá? Para vocês poderem entender, então, toda essa lógica do problema. Tá? Então, o primeiro exercício da lista é esse aqui. Ó. Nós temos, então, um pistão. Esse pistão ele tem uma massa de 45 kg, certo? E ele é mostrado aqui nessa figura. O pistão possui uma rigidez, né, de 35.000 Newton por metro. A constante de mola do sistema é 35.000 Newton por metro. E ele tem aqui um coeficiente de amortecimento C de 1.250 Newton vezes segundo sobre metro. E nesse pistão, então, é um pistão, vamos imaginar o pistão de um motor de combustão interna, ou de um compressor, de repente, alguma coisa assim. Nele atua uma pressão distribuída na sua área, tá, de 4.000 seno de 30 vezes T Newton por metro. Então, é 4.000 Newton por metro vezes seno de 30 vezes T. Onde T nos dá, né, aqui, vai nos dar, então, a curva harmônica. É um movimento harmônico baseado em cima de um seno. Tá? Então, nós sabemos que nesse movimento, o 30, ele corresponde à frequência de excitação da carga, é o W, e o T, então, é o tempo. Então, como W vezes T, nas equações sempre a gente tinha o WT, né? Com o W, que corresponde a 30 radianos por segundo, e o tempo eu consigo calcular a pressão, isso aqui é pressão, que ocorre a cada momento, certo? Só que, é claro, nós temos aqui pressão, e nesse problema existe aqui uma área. Essa área do pistão, ela é de 50 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. E se eu multiplicar pressão vezes a área, nós vamos ter a força que atua nesse pistão. Porque é isso que nós precisamos na vibração, calcular a força. Então, se eu multiplicar esse 4.000 vezes a área, eu vou ter uma força que vai ser aplicada aqui no pistão, a força F, e vai ser alguma coisa assim, ó. Área, 50 vezes 10 na menos 3 metros, vezes 4.000, que é a pressão, vezes seno de 30T. 30T. E se eu multiplicar Newton por metro quadrado da força, eu tenho aqui a unidade Newton. Então, essa vai ser a força dinâmica, a força que vai estar aplicada, a força harmônica que vai estar aplicada sobre o pistão. E aí, então, pede para determinar a amplitude do movimento no regime estacionário. E aí, então, está a resposta. Tá? Essa segunda parte aqui nós vamos deixar para fazer em um outro momento. Nós vamos resolver, principalmente aqui, neste momento, a primeira parte, que é o item A. Tá? Isso aqui nós vamos deixar de lado a segunda parte aí. Tá? Então, qual é a amplitude do movimento no regime estacionário? Lembrando, né, que essa força, ela provoca quando nós temos o sistema forçado, a nossa equação do movimento vai ser uma equação
de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea. E a solução dessa equação diferencial não homogênea é uma solução de uma equação, né? Lembrando que a solução, né, a solução da equação diferencial de segunda ordem não homogênea, não é igual a zero, né, não homogênea, ela vai ter duas parcelas. Uma parcela da solução é a solução particular, que vai nos dar um movimento lá, alguma coisa assim da solução da equação, uma composição aí de movimento, tá? Talvez algo nesse sentido aqui em termos de deslocamento e tempo, né? E a soma vai ser também, né, a parcela da homogênea vai ser uma solução, né? Desculpe, né? Aqui está a solução da particular, né? A solução da particular, né? E a solução, então, da primeira etapa, uma solução homogênea e particular. E a soma dessas duas soluções nos dá aproximadamente um comportamento da nossa onda como esse. No início, nós temos aí uma soma de duas ondas, que vai ser alguma coisa talvez assim, né? E depois a solução da equação diferencial tende para a solução particular, tá? Depois de um certo tempo, vamos colocar aqui depois de um certo tempo tal, é só um esquema aqui, né? Depois de um certo tempo tal, a solução da equação diferencial, ela se direciona para a solução particular. E eu vou ter aproximadamente esse comportamento daqui para frente, tá? Então, a solução se aproxima da solução particular, da homogênea e da particular. Então, no começo do movimento, eu tenho o regime, tá, transitório. Essa primeira parte aqui, ó, corresponde ao regime transitório, a soma das duas curvas, né? O efeito das duas curvas. Essa aqui vai tendendo a zero, né? E desse momento para cá, nós temos o regime permanente. Aqui o regime estacionário, está colocado aqui estacionário, ou o regime permanente. Tá? Então, depois de um certo tempo tal, a equação diferencial ela vai ter o comportamento da solução particular, que é daqui para frente. É o regime estacionário ou permanente. E aí, então, o que pede nesse problema é encontrar a amplitude do movimento, quer dizer, é esse x aqui, ó. Esse x aqui, ó. Eu quero saber esse x para o regime estacionário. Esse regime estacionário é igual, então, do tempo tal para frente, à solução da equação particular. Então, é esse mesmo x aqui, ó. Esse xão, que representa a amplitude da solução particular, é a mesma amplitude que eu tenho para o regime estacionário. Então, em vibração sempre é assim. A gente procura sempre definir isso. O regime transitório, né, esse regime transitório, nós temos até como identificar, né, o comportamento dele, mas geralmente esse regime transitório, dependendo da dinâmica do sistema, ele dura alguns segundos ou alguns milissegundos. Tá? É claro, dependendo de toda a dinâmica do sistema, massa, mola, amortecimento. Mas isso aqui é muito rápido, o regime transitório. E aí, na maior parte das vezes, para a gente poder ter um entendimento da solução do problema dinâmico, né, de vibração, a gente desconsidera essa parte inicial, tá? Desconsidera essa parte inicial e só analisamos o regime estacionário, ou seja, o regime permanente. Por isso que, então, pede aqui a amplitude do movimento permanente. Depois de um certo tempo tal, qual é a solução da equação particular? Tá? Que é essa solução aqui. Ó. Tá? Então, essa é a resposta X ao longo do tempo frente à dinâmica do sistema. Eu dou um pequeno x0, uma deformação, né? Eu dou um deslocamento inicial para o sistema e existe a força F atuando sobre ele. Com esse deslocamento inicial e a força atuando sobre ele, qual é a amplitude, então, X do regime estacionário?
resolver, então, isso, né, nós temos, então, já dei uma explicação de todo o problema, e fazer, então, alguns cálculos. Então, vamos começar aqui, então, elaborando alguns itens para a gente poder fazer o cálculo. Sempre num problema de vibrações, pessoal, primeiro item, vamos calcular a frequência natural do sistema. Frequência natural do sistema. Ele é um item importante para nós. Do sistema. E a gente sabe que a frequência natural do sistema sempre depende dessa fórmula, ômega-n igual a raiz quadrada de K sobre massa. Então, a partir daqui, nós vamos ter a frequência natural do sistema. E o nosso problema, né, ele tem, na realidade, uma constante elástica que vale 35.000 newton vezes metro. E a nossa massa vale 45 kg. Com isso, se nós calcularmos aqui, a nossa frequência natural, ômega-n, ela vale 27,5 radianos por segundo. Tá? Então, essa é a frequência natural do meu sistema. E sempre começam nossos problemas, né, a partir deste resultado. Tá? Bom, nós podemos verificar qual é o tipo de movimento que nós temos no nosso sistema, se é um subamortecido, amortecimento crítico, né, ou superamortecido. Então, a sequência desses resultados, talvez seja importante o próximo item, calcular a taxa de amortecimento do sistema. Então, eu tenho amortecimento, então podemos identificar a taxa de amortecimento do sistema. Essa taxa de amortecimento do sistema é, na realidade, o fator Ψ. Eu uso aqui o Ψ. É igual ao C, constante de amortecimento, sobre 2 massa vezes a frequência natural do sistema. Isso permite, então, calcular a taxa de amortecimento. Essa taxa de amortecimento, então, no nosso caso, ela vai ser igual ao nosso amortecimento C, ele vale 1.250 newton vezes segundo sobre metro. Não, é 1.250. Então, se nós colocarmos aqui 1.250 newton vezes segundo sobre metro, dividido por 2 vezes 45, vezes a frequência natural que nós calculamos, radianos por segundo, nós chegamos, então, no fator, então, na taxa de amortecimento. Se vai nos dar, então, 0,498, aproximadamente igual a 0,5. Tá? Esse fator, ele é menor do que 1. Então, esse movimento vai ser a vibração subamortecida. Vibração subamortecida. Então, o comportamento dela é subamortecido. Fechou? Então, é importante verificar isso, tá? Porque a gente sabe que, em função do tipo de amortecimento, de vibração que eu tenho, subamortecida, amortecida criticamente ou superamortecida, as soluções das equações diferenciais são diferentes para cada uma delas. E cada delas tem um comportamento diferente, então. Tá? Então, é o caso que nós temos aqui. Bom, calculamos o Xi, esse Xi, porque ele vai ser utilizado bastante nas nossas formas de vibração forçada.
Então, a próxima etapa vai ser calcular a amplitude de vibração no regime estacionário. Amplitude no regime estacionário, então, certo? Qual é essa amplitude de vibração no regime permanente, então? Tá? E aí, então, para desenvolver este cálculo, vai ser necessário nós irmos lá nas equações que nós vimos na última aula, da vibração forçada, e identificarmos, então, essa equação. Essa amplitude, ela corresponde à variável x aqui, ó, x. E essa amplitude de vibração, ela é a força inicial sobre a constante K do sistema, dividido por tudo isso aqui, ó. 1 menos ômega sobre ômega n elevado ao quadrado. Aqui ainda tem aqui tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 si ômega sobre ômega n, que é a razão de frequências. Tudo isso ao quadrado. Tudo isso aí ao quadrado. E tudo isso aqui ainda dentro da chave da raiz quadrada. Então, isso aqui, né, corresponde, então, a essa condição. Este valor aqui, ele corresponde ao delta estático, ó. Isso aqui eu só vou sublinhar aqui, ó. Isso aqui corresponde ao delta estático, as vibrações da delta estático, tá? E esses valores aqui, ó, tudo isso aqui corresponde o ômega sobre ômega n, ele corresponde ao R, né? Ao R, tá? E o Xi, então, corresponde à taxa de amortecimento. A gente pode calcular tudo isso previamente num problema mais complexo, né? Calcular o ômega sobre ômega n igual a R e entrar diretamente aqui com os valores de R na equação e assim por diante, tá? Bom, aí, então, a primeira parte, né? Então, a amplitude que eu quero calcular nesse problema é essa aqui, ó. A solução, então, né, no regime estacionário. Essa amplitude, de novo aqui, ó, colocando, né, é a solução, então, e corresponde, então, a essa amplitude do movimento. Ó. O meu sistema, ele está vibrando com qual amplitude? No regime estacionário. Bom, F0 sobre K, tá? F0 sobre K, pessoal, corresponde, então, a delta estático. Ele está associado, então, com a expressão, né, da pressão e da força. Então, aqui, ó, se eu pegar esse 4.000 aqui, ó, esse 4.000, vamos chamar de P0, pressão inicial. É a pressão inicial que varia ao longo do tempo. Quando eu tenho esse 4.000 que multiplica um seno, a gente sabe, então, que o P0 é como se fosse uma pressão inicial. E o que eu preciso nesse problema aí é o F0, então. Deixa eu colocar aqui, perdi, né? No início, eu preciso do F0. O F0 é a pressão inicial sobre a respectiva área. A força inicial é a pressão inicial sobre a área. Tá? Então, esse F0, ele representa, então, os 4.000. A unidade aqui é Newton, pressão vezes área. Vamos corrigir aqui. Aqui, borracha, a força inicial é a pressão vezes a área.
Força inicial é a pressão inicial vezes a área, certo? Então, a força inicial é os 4.000 newton, né? Newton por metro quadrado, vezes, então, a área. A nossa área, se não estou enganado, é 5 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Então, este F0, isso vai ser o valor de F0, força inicial. Tá? Força inicial. Ok? Então, 4.000 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Eu não tenho todos esses valores aqui. Vezes 5 expoente menos 3. Acredito que seja esse, vai dar 20. Acho que acredito que seja isso que deu. 20 newton de força. Tá? Então, esse é o F0. Tá? Então, esse é o F0. Bom, ômega sobre ômega n. O nosso ômega vale quanto? Qual que é a frequência do sistema forçante? O nosso ômega está aqui, ó. Dentro da forma do seno da força ou da pressão está o ômega. Então, o nosso ômega, no nosso caso aí, ele vale 30 radiano por segundo. Essa é a frequência forçante, a frequência de excitação. E para poder utilizar aqui, vamos calcular o ômega sobre o ômega n. Então, se eu pegar o 30 radianos por segundo e dividir por 27,5 radianos por segundo, nós temos então o valor do ômega sobre ômega n. Deixa eu fazer o cálculo aqui, 30 dividido por 27,5, e nos dá então ômega sobre ômega n igual a 1,09. Esse ômega sobre ômega n é também igual ao R, né, a relação ômega sobre ômega n. Então, com esses valores aí, nós podemos agora calcular a amplitude x do movimento. Tá? Deixa eu anotar esses valores aqui. Ômega sobre ômega n igual a 1,09, tá? E o F0 é 20 newton. Tá? Então, e o Psi 0,498. Então, com esses valores aqui, tá? Colocando então nesta expressão aqui, nós temos como calcular a amplitude, né, do sistema no regime estacionário. Então, né, se nós colocarmos lá então x é igual F0 sobre K, o F0 então é 20 newton, dividido por K, 35.000, 35, deixa eu ver o valor de K aqui, 35.000 newton por metro. Esse é o valor, então, do K. Esse é o valor do F0 sobre K. Dividido, então, tudo isso por 1 menos a nosso ômega sobre ômega n é 1,09 sobre 1,09 elevado ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2, o Xi vale 0,498 vezes 0,498 vezes o R é 1,09.
tudo isso elevado ao quadrado, e tudo isso tirando a raiz quadrada. Se nós fizermos, então, este cálculo, vamos ter, então, que a amplitude do movimento, x, deve dar, então, 5,27 vezes 10 na menos 3 metro. Então, o sistema que vai ser, que está sendo aplicado essa força, ele vai vibrar no regime estacionário, então, isso aqui no regime estacionário. O regime estacionário, ele vai vibrar, então, de acordo com essa frequência. Ou seja, quando nós provocamos, olha na figurinha, quando nós provocamos um deslocamento x0 no sistema, x0, deslocamento inicial. Eu tenho deslocamento inicial e velocidade inicial. Quando eu provoco um x0 no sistema, certo? Ele vai, e depois aplico a força de serviço, ele vai vibrar. Vai vibrar com alguma coisa assim. E depois de um certo tempo, a solução fica igual à solução particular. Então, depois de um certo tempo, aqui é amplitude de movimento e tempo. Depois de um certo tempo, então, depois de um certo tempo tal, a gente pode calcular qual que é esse período tal, certo? O sistema no regime permanente vai vibrar de acordo com essa amplitude x aqui. Então, quando está sendo aplicado aqui na figurinha a força devido à pressão do deslocamento inicial, todo esse conjunto aqui, ó, do regime estacionário, está vibrando, então, de acordo com a solução, então, da equação particular, de acordo com a amplitude x. Tá? Então, a massa lá em cima está se movimentando de acordo com o x. Certo? Então, é mais ou menos assim que nós vamos... vai ser o nosso comportamento para a solução de um problema desse tipo aí. Tá? Então, geralmente, esse regime transitório, essa primeira parte que é o regime transitório, a gente despreza, tá? Regime transitório, porque as nossas máquinas, né, transitório, a gente liga elas e mantém ela ligada por um bom tempo, né? Um bom tempo ligada, um dia, uma semana, às vezes nunca para, né? Então, praticamente, eu desprezo o regime transitório e fico, ao longo do tempo, só monitorando o regime permanente dela. É claro que qualquer distúrbio que acontece na máquina altera o regime, né, dela também, ela sofre uma turbulência, uma nova entrada de impulsos e assim por diante, e sofre uma alteração e tende depois a se restabelecer sob sua condição de deslocamento X. Mas essa sempre é a ideia que nós temos para resolver esses problemas de vibrações. Entender o comportamento lá no regime estacionário. Tá? A gente sempre procura as soluções do regime estacionário. Tá? Ok? Então, essa é a solução. Vocês fizeram aqui a solução, deu x 5,27, só para conferir se deu esse valor. Tá? Mas deve ter dado também esse valor. Ok? Então, solução então do primeiro exercício dessa lista aí de vibrações. Uma lista bem simples, tá? Ok? Vou colocar aqui a acento que faltou, né? Aqui a gente está escrevendo, falta um monte de sinais aí na hora de escrever, tá? Bom. Dúvidas, pessoal? Esse primeiro problema. Os problemas que vêm pela frente aproximadamente são iguais, tá, pessoal? Eles envolvem mais ou menos os mesmos problemas, tá? Só que
agora tem outras variáveis que estão sendo analisadas no problema. Por exemplo, vamos passar para o próximo problema. Então. Segundo problema. Também, o sistema massa-mola amortecimento e forçado, excitado externamente. Aqui está agora colocada a força, já que é uma força, não é uma pressão, uma força de serviço, força excitadora. E esse 1000, então a força é 1000 vezes cosseno de 120 vezes tempo, dado em Newton. Esse 1000 é a força inicial, F0. O 120 é a frequência de excitação da força, W, aí T tempo. Então, nesse caso, o sistema massa-mola amortecido, qual é, novamente, a amplitude do movimento em regime estacionário, em regime permanente, levando em consideração quando a massa possui 10 kg, e quando eu tenho duas condições. Quando eu tenho amortecimento, a primeira condição A é quando o amortecimento C vale 500 newton por metro, e a condição B, qual é a amplitude desse movimento X, né, no regime estacionário, quando nós temos o C igual a zero, ou seja, não é amortecido. Então, qual é a amplitude quando não tem amortecimento e qual é a amplitude quando eu tenho amortecimento? O que acontece com essas amplitudes? Novamente, a amplitude do movimento é a solução X do meu movimento no regime estacionário. A solução, então, da equação particular. Tá? Então, esse basicamente é o problema que nós temos pela frente. Tá? E nesse problema, da mesma forma que o anterior, sempre, né, num problema de vibração, comecem a resolver o problema de vibração calculando a frequência natural do sistema. Frequência natural do sistema. Então, a frequência natural do sistema é o ômega n, raiz de K sobre massa. Nesse nosso caso, o ômega n é o K, que é... Cadê o K aqui? Não coloquei o K. Dentro do movimento da massa M, né? Eu acabei não colocando o K aqui. Ah, esqueci de colocar o K no problema, pessoal. Então, vocês não devem ter conseguido resolver ele. O nosso K do problema aqui é K igual a 100 kN por metro. Então, eu acho que não coloquei no enunciado do problema o fator K, né? Então, vocês talvez não conseguiram resolver mesmo, né? O W, então, desculpe, tá? Achei que estava no desenho. O K, então, é 100 kN vezes por metro. Então, nós vamos ter que o ômega n é igual a 100.000 newton por metro dividido por massa, que é 10 kg. Então, desta equação, surge que o nosso ômega n é 100 radianos por segundo. Então, essa é a frequência do sistema. Tá? A frequência natural do sistema. 100 radianos por segundo. Da mesma forma que nós fizemos antes, vamos calcular no item B. Vou aproveitar esse espaço aqui. No item B, vamos calcular o fator de amortecimento. Fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento, né, é o C é igual ao C sobre 2 massa ômega n. 2 massa ômega n.
Isso nos dá aqui o igual a C. C foi dado. Depende de cada caso. Eu vou fazer para o caso A. Para o caso A, vamos calcular aqui. Para o caso A, esse fator C é 500 newton vezes segundo sobre metro. Sobre 2m, 2 vezes 10 quilograma, vezes o ômega n, 100 radianos por segundo. Então, isso vale para o caso A. O caso A. É o que pede no item A. No item B, como esse fator é zero, se é zero, isso se vai dar zero também. Tá? Então, para o caso A. Então, para o caso A, esse fator vai valer 0,25. Então, 0,25, estamos no primeiro caso, novamente, ele é menor do que 1, então ele é um sistema subamortecido. Subamortecido. Sistema subamortecido. Fechou? Então, vamos salientar que isso aqui vale para o caso A. Bom, tá aí então. Agora, podemos calcular novamente, então, o mesmo item que nós fizemos no problema anterior. Então, com essas informações de 100 e xi é 25, nós podemos fazer o item C, então. Criando aqui um item C. Amplitude x do movimento. Amplitude no regime estacionário, então. No regime estacionário, que é o regime permanente, então, né? Isso aqui, o estacionário, é a mesma coisa do que o regime permanente. Então, tem livros que chamam de estacionário, outros livros que falam no regime permanente. Os livros mais antigos, se eu não estou enganado, eles falam em regime estacionário, e os livros mais modernos falam em regime permanente. Para isso, o nosso x, novamente, é igual à força inicial sobre o K, dividido por essa imensidão de variáveis aqui. Ó, tá? 1 menos ômega sobre ômega n, que é o R, elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Mais, abre colchetes, 2, si, vezes ômega n, ômega sobre ômega n. Deixa eu tirar o... elevado ao quadrado e raiz quadrada de tudo isso aí. Ômega sobre ômega n é o R. Já posso estar usando o R aqui. O nosso ômega é 120 radianos por segundo. E o nosso ômega, desculpa, o contrário. O ômega é 120 radianos por segundo. E o nosso ômega n, nós calculamos anteriormente, é 100 radianos por segundo. Então, o nosso R vai ser igual a 1,2, a relação entre frequências. Então, nós podemos colocar aqui 1,2 para simplificar. Esse valor aqui vale 0,5.
O F0 está aqui ele. Esse aqui é o valor do F0. O F0 vale 1000 newton. E o K da mola é o K é o 100.000 newton por metro. Então, isso aqui fica 1,2. 1,2 também aqui. E nós podemos, então, fazer o cálculo. Então, o X vai valer 100.000 newton por metro, dividido tudo isso aqui por 1 menos 1,2 ao quadrado, fecha colchete ao quadrado, mais 2 si vezes 1,2, tudo isso ao quadrado, ao meio. Fazendo este cálculo, aqui eu não coloquei, aqui é 0,25. Fazendo esse cálculo, nós então temos o seguinte, ó, x é igual a 1,344 vezes 10 a menos 2 metros. Essa, então, é a amplitude do movimento amortecido, forçado e amortecido. 1,3. Tá? Então, se eu tiver amortecimento, levando em conta, então, aqui, talvez até para colocar, especificar melhor aqui, nesse primeiro caso aqui, é considerando C igual a 1.200, C igual a 500 newton vezes segundo sobre metro. Esse formulário, essas fórmulas, vêm lá do Hall. Então, se vocês olharem na solução da equação particular do Hall, ele vai colocar qual que é o valor x. Tá? Então, ele vai nos dar a equação particular da solução do movimento forçado. Tá? E lá na solução da equação particular do movimento forçado, existe a variável x. Esse x, na solução particular, é a amplitude do movimento no regime estacionário. Então, tem que fazer toda essa análise aqui. Tá? Se vocês olharem no Hall, deixa eu abrir aqui meu livro, só para ter uma ideia de onde está. Tá? Só um minutinho. Vibração livre e vibração forçada. Capítulo 3. Antônio 2. Só um pouquinho. Essa equação no Hall, ela corresponde à equação, essa aqui com algumas mudanças, tá? Essa equação, ela começa lá com a equação 3.28 do Hall. No meu livro aqui na página 105, tá? E depois ela vai se transformando lá na frente na equação 3.30, tá? Equação 3.28, e a 3.30 ele fornece na página seguinte, na página 106, ela fornece essa equação um pouco trabalhada. Ela fornece, ela está assim, ela está x sobre delta estático é igual a esse valor, então, ó, 1 dividido por esse valor aqui, ó, 1 menos, vou colocar aqui em termos do R ao quadrado, tá? Ao quadrado, mais 2 si vezes R
ao quadrado na 1 meio. Ela está aqui sim, ó. A equação 3.30 do Hall, tá? É essa aqui, ó. Então, é essa expressão aqui, ó. O x, então, tá, pessoal? O delta estático, a gente lembra que é o F0 sobre K, e aí, então, deve estar em algum momento anterior, ali no livro, deve estar escrito o que é o x sobre delta estático, tá? E aí, então, nós temos, então, este valor, né? O delta estático, na realidade, ele é igual à força F0 sobre o K, e aí, então, a gente consegue aplicar isso aí, tá? Então, ela vem lá do Hall, da página 3.20, página 105, 106, principalmente da equação 3.30. Tá? Que é, então, a solução da equação particular da equação do movimento. Ok? A solução particular é a solução do regime estacionário. Então, nesse caso, saímos aqui. Tá? O item C, então, considerando o C igual a 500 newton vezes segundo sobre metro, nós temos, então, essa amplitude de x aqui no movimento. Agora, vamos para o caso seguinte, que é calcular essa amplitude levando em consideração que não há amortecimento. Tá? Então, olhem que legal que fica agora isso aqui. Ó. O item D, então, vou colocar aqui rapidinho, só para não perder muito tempo. O item D é o cálculo então, da amplitude x do movimento. Amplitude x do movimento. Levando em consideração que o C igual a zero agora. Tá? Para o regime estacionário. Regime estacionário. Regime permanente. Fechou? Então, novamente a fórmula. Vou colocar aqui rapidinho ela, porque eu acho que é importante colocar. O x é o F0 sobre K dividido por todo o valor. Equação 3.30 do Hall. Tá? 1 menos, eu vou colocar aqui em termos de R ao quadrado, que tem um, deixa eu ver aqui, espera aí um pouquinho, 1 menos R ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2π vezes R, tudo isso ao quadrado, e tira a raiz quadrada de tudo isso aqui. Então, quando o C for igual a zero, eu não tenho amortecimento. É um sistema não amortecido. Sistema não amortecido. Certo? E quando eu não tenho C, automaticamente o nosso Psi é igual ao C sobre 2 massa ômega n. Se o meu C é zero, isso implica que o meu Psi também é igual a zero. Se ele vai ser igual a zero, olha o que acontece aqui na equação. Isso aqui, todo esse termo aqui, ó, vai para zero. Então, 2π vezes R vai a zero. Essa nossa equação fica isso aqui, ó, x F0 sobre K sobre, olha só. Ó, aí fica só essa expressão aqui, ó. Primeiro vamos colocar aqui, ó. Toda essa expressão aqui, então, ó, vai ficar isso aqui, ó. Raiz de, abre parênteses, 1 menos R ao quadrado
tudo isso ao quadrado. Deixa eu ver se está tudo certinho aí. Não, aqui, desculpe, aqui tem um a menos aqui. Aqui estou com um quadrado a mais aqui, eu acho. 1 menos R. Aqui nessa fórmula aqui, vamos só corrigir ela aqui, ó. Eu estou com um quadrado a mais aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Só deixa eu corrigir essa fórmula aqui, ó. A fórmula que fica aqui, fica... Abre o colchete. 1 menos R ao quadrado. Fecha o colchete. Ao quadrado aqui, ó. Aqui tá correta a fórmula agora. O R é o ômega sobre ômega N ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, deixa eu apagar novamente. Tá? Essa expressão aqui, então, fica isso aqui, ó. Tá? 1 menos R ao quadrado elevado ao quadrado. Esse outro termo fica todo ele zero, e isso aqui elevado na 1 meio, raiz quadrada. Esse valor aqui, então, ó, esse valor, isso aqui elevado ao quadrado na raiz quadrada, do valor elevado ao quadrado, fica isso aqui, ó, 1 menos R ao quadrado. Tá? Eu elevo ao quadrado aqui e tiro a raiz quadrada em cima. Então, fica 1 menos R ao quadrado. Esse valor, então, aqui embaixo, ó, fica 1 menos R ao quadrado. Se vocês olharem essa fórmula de cima, que representa o regime, um sistema forçado amortecido, essa forma de cima representa o sistema forçado amortecido. E essa forma aqui de baixo representa o sistema, né, forçado não amortecido. Vai lá no caso inicial. Tá? Então, olha como é que ficou a expressão do X. Se vocês voltarem um pouquinho para trás no capítulo do Hall, olharem lá no sistema não amortecido, forçado não amortecido, essa aqui é a expressão do sistema forçado não amortecido. Então, o X vai valer, então, nesse caso, né, F0 é o 1000 Newton, dividido por 100.000 Newton, 100.000 Newton por metro, dividido tudo isso aqui por 1 menos o R. O que é o R? É o ômega sobre ômega N. Ômega era... Deixa eu me lembrar qual que era o valor dele. Ômega sobre ômega N. O ômega é 120. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ômega 120 dividido por 100, que é a frequência natural, é 1,2 tudo, né? Elevado ao quadrado. Então, tudo isso aqui vale 1,2, já tinha calculado antes, né? 1,2. Então, isso vai dar o nosso X. E neste caso, o X, então, para essa condição, deve dar 2,27 vezes 10 na menos 2 metro. Então, quando eu tenho um sistema não amortecido, a vibração no regime estacionário é 2,27. Enquanto que se eu tenho um sistema amortecido com C igual a 500, a vibração é 1,3. Isso quer dizer o quê? Que a introdução de um amortecedor no sistema vai reduzir a vibração do meu sistema. Passou, quase que dobrou. 1,34 era com amortecimento de 500 Newton vezes metro por segundo, 1,34. Se eu não tiver amortecimento, quase dobra, né? Não dobra, não é quase o dobro, mas quase dobra a vibração. Passa para 2,27. Então, a sensação de quem está em cima de uma máquina vibrando com 2,27 e com
34 vezes 10 a menos 2 metros é diferente. Quase o dobro de vibração. Então, a ideia é essa. A introdução de amortecimento num sistema vibratório, ela diminui a amplitude do movimento em regime estacionário. São essas as considerações que nós vamos obter com relação à realização deste exercício. Tá? E um detalhe, se vocês estão elaborando um programa, seja no Excel, seja ele no MATLAB, assim por diante, para resolver esses problemas aí, ó, lá na equação do movimento, para vocês descreverem o movimento, a amplitude do movimento x, tá? Se vocês usarem essa expressão aqui, tá? Ela é o caso geral. Se eu não tenho amortecimento, a expressão cai na expressão para sistema livre, e assim por diante. Então, ao fazerem essas expressões no Excel e assim por diante, tá? Usem essa expressão que está colocada aqui do x, tá? E, no instante, se eu não tenho amortecimento, ela cai na expressão simples que a gente abordou para o sistema não amortecido, tá? Então, se vocês usarem esse caso, vocês aplicam ele também para o caso não amortecido. Ok? Então, dá para generalizar essa expressão aqui para a representação do movimento do sistema. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí com relação a esse problema? Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do problema 2, então, que nós estamos resolvendo aí. Tá? Ok? Então, tá? O detalhe aqui para resolver esses problemas de vibração, pessoal, tem que ser feito em detalhes. Tá? Né, o próprio livro, quando vocês vão resolver, às vezes, alguns exemplos do livro do Hall, vocês observem que ele corta uma etapa e outra, né, e fica difícil, às vezes, de entender aquilo que ele corta. Né? Aquilo que ele cortou no livro, né, tem 10 cálculos ali no meio, né, que é difícil, às vezes, de entender. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, detalhadamente, para poder entender certo. Não estou subestimando a competência de vocês no resolver assim, tá? Mas eu acho que a melhor forma de guardar essa informação é assim, tá? Esse, então, é o segundo problema. Tá? É o segundo problema? É o problema número 2, tá? Vamos agora para o problema número 3. O problema número 3 já é um problema que envolve uma transmissibilidade, né, de movimento, tá? Deixa eu ver se está completo aqui acho que também comeu aqui um pouquinho, né, da solução do problema aqui, ó. Depois eu tenho que corrigir lá no exercício de vocês. Eu vou ler o problema aqui, ó. Nós temos um sistema massa-mola com amortecimento viscoso. Então, não tem a figurinha, nós vamos fazer a figurinha aí para poder sempre entender o problema. A gente entende as coisas com mais facilidade, né, quando tem a figurinha. Tá? Tem o sistema K, o C e a massa. Tá? E esse sistema ele é forçado, né, por uma força F0, né, que possui frequência variável, que onde está aplicada uma força W. Tá? Então, assim, ó, observa-se que a amplitude do movimento em regime estacionário diminui de um fator 8 quando W sobre Wn varia de 1 para 2 aqui, ó. Comi um valor aqui para vocês resolverem o problema aqui, ó. Faltou um 2 aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Quando o W sobre Wn, W é a frequência de estação e Wn é a frequência natural. Quando ele passa de 1 para 2, a amplitude do movimento do sistema, x, ela passa, x, tá? Vou colocar aqui uma setinha, ele passa de, por exemplo, de 1 para 8. Ou menor, diminui
do fator 8. Tá? Ou seja, ele amplifica o sistema de 8 vezes. Então, quando o W passa de 1 para 2, o X, ele ocorre um aumento do X de 1 para 8. Ou seja, se nós olharmos, ligarmos de acordo com o fator de transmissibilidade, o M do sistema, o X varia, e o M do sistema passa de 1 para 8. Tá? O M do sistema passa de 1 para 8. Então, o que nós vamos fazer? Então, mais ou menos isso, pessoal, esse problema é um problema que permite nós, engenheiros, tendo os equipamentos adequados, permite calcular o amortecimento de um sistema. Tá? Então, por exemplo, a gente pega uma certa máquina e vejam que eu tenho uma frequência forçante W. Tá? Então, vamos imaginar, só vamos imaginar aqui, para efeito de cálculo. Imagine que o nosso ômega-n do sistema seja 100 radianos por segundo. Tá? 100 radianos por segundo. Então, assim, eu tenho uma máquina que gera vibração no sistema. É a força externa. Tá? Então, eu tenho uma maquininha, eu coloco em cima do sistema que eu estou analisando, e, inicialmente, eu coloco essa maquininha gerando uma força F0 numa frequência ômega de 100 radianos por segundo. Então, essa é a frequência de trabalho agora da máquina, da força externa. A força externa é 100 radianos por segundo e a frequência natural do meu sistema é 100 radianos por segundo. Então, quando eu aplico esta vibração na minha máquina, W sobre Wn igual a 100 sobre 100 igual a 1, vamos imaginar que a minha amplitude de vibração X seja essa aqui, ó. Então, eu aplico essa vibração e eu coloco um sistema para medir qual que é a vibração. E a vibração, né, então, isso pode ser um sistema de análise de sinais, né? E o meu sistema de análise de sinais, ele mede a vibração X nessa condição ômega sobre ômega n igual a 1, X. Depois, eu coloco o seguinte, ó. Eu pego a minha máquina e faço ela aplicar uma força agora, ômega, de 200 radianos por segundo. A mesma intensidade do F0. Divido isso por 100, que é o ômega n, a gente sabe que o ômega sobre ômega n passa para ser 2. Então, a minha máquina, né, vai estar com um ômega sobre ômega n igual a 2. Eu pego um sistema de medição de vibração, meço a amplitude de vibração desse sistema, X, e com essa condição, a amplitude de vibração diminuiu de 8 vezes. O X diminuiu 8 vezes. Então, para esse R, eu tenho esta amplitude do movimento em regime estacionário, e para esse R, eu tenho essa amplitude X do regime estacionário. Lembrando que o movimento diminuiu de um fator 8. Ó. Ele diminuiu, a amplitude diminuiu de um fator 8. Então, com esse ensaio, pessoal, qual que é o bacana desse ensaio? Eu consigo determinar qual que é o amortecimento C do meu sistema. Tá? Eu consigo determinar o amortecimento. Eu consigo determinar qual que é o índice Psi, é isso que nós vamos calcular aqui, e com ele, sabendo a massa constante elástica, eu calculo o fator de amortecimento. Isso é o maior problema que nós temos quando vamos trabalhar com vibrações.
saber qual que é o amortecimento do sistema. É difícil de calcular o amortecimento de um sistema. A gente está, nos nossos exemplos, nós estamos sempre, né, dando para vocês o amortecimento do sistema. Só que é o fator mais difícil de calculado. Um exemplo teórico é a gente dá o amortecimento e calcula. Mas na prática do engenheiro, eu tenho uma máquina complexa e eu preciso saber o fator de amortecimento dela. Então, a gente pode fazer um ensaio, talvez como esse, e a partir dos resultados do ensaio, a partir da amplitude desse movimento que é medido por um equipamento de vibração, e a partir da amplitude do movimento que é medido também por equipamento de vibração no segundo caso, sabendo que ômega sobre ômega n passou de 1 para 2, ou algo similar, nós conseguimos determinar o fator de amortecimento e, se eu conhecer a massa e o fator de mola, consigo determinar o fator C de amortecimento. Tá? Então, a gente tem como fazer essa situação. Tá? Então, é uma vibração excitada por um equipamento específico também aqui, né? Forçada, eu forço a vibração com algo conhecido e vejo qual que é a resposta do sistema. Sabendo o C e o Xi, eu posso modelar, então, o meu sistema. Essa, então, é a ideia deste problema. Tá? Analisando, então, dados de ensaio. Tá? Então, em função disso, usando, então, os fatores, né, de transmissibilidade, né, o M, amplificação do movimento, nós temos como calcular, então, esse sistema. Lembrando que o M, no nosso problema, então, este fator é o fator M, fator de amplificação do movimento, fator de amplificação. É a relação, então, entre o deslocamento da solução particular sobre o delta estática. Isso aqui é a resposta do sistema, tá? Eu excito o sistema e ele tem uma resposta X, né? O que nós calculamos nos exercícios anteriores, tá? E delta estático, então, é a relação entre a força F0 sobre o K do sistema. Então, esse é o fator M, né? Então, M, fator de amplificação, ou também conhecido, né, ou razão de amplitude. Razão de amplitude. Conhecido com esses dois termos aí. Tá? O M, tá? Então, representa todo esse valor aí. X sobre delta estático, que é dado por essa fórmula aqui. Então, no nosso caso, se a amplitude do movimento diminui de 8, quer dizer que o M aumentou de 8. Quer dizer que o M aumentou 8 vezes. Porque ele é o fator de amplificação. Então, se a amplitude diminui, para que ela diminua 8 vezes de amplitude, aqui, né, para que ela diminua 8 vezes a amplitude aqui, ó, quer dizer que eu tenho que ter um fator que passa de... O fator M aumenta 8 vezes. Tá? Então, aqui vem o seguinte agora. Então, essa solução que eu estou dando para vocês aí, ó, até eu já comentei aqui, ó. Então, para ômega sobre ômega n igual a 1, e para m, ômega sobre ômega n igual a 2. Então, quando isso acontece, quando a frequência passa de 1 para 2, ômega sobre ômega n passa de 1 para 2, o meu fator de amplificação dinâmico, m, para ômega sobre ômega n igual a 1, ele passa para um sistema de amplificação 8m, ele aumenta 8 vezes, quando o ômega sobre ômega n é igual a 2. Então, quando passo R 1 para 2, o fator de amplificação passa de 1 para 8.
aumenta 8 vezes. Tá? E aí, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar essas duas fórmulas aqui. Ó. Vou pegar essa fórmula de cima e igualar com essa de baixo. Essa fórmula aqui, ômega sobre ômega n igual a 1, eu vou igualar com essa aqui para ômega sobre ômega n igual a 8. 8 vezes. Então, o que nós vamos fazer? Para ômega sobre ômega n igual a 1, e aqui ômega sobre ômega n igual a 2. Quando isso acontece, esse fator aqui passa de 1 para 8. Esse aqui é o fator m, né? Ele é igual, então, a 8 vezes esse valor aqui. Ó. O que eu vou fazer? Nessa fórmula aqui, então, eu vou colocar o seguinte, ó, 1 sobre... Onde eu tenho ômega n sobre n igual a 1, eu vou colocar 1. Então, eu vou ter o quê? 1 menos 1 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2, fator de amortecimento vezes 1, ômega sobre ômega n é igual a 1, aqui nesse caso, ao quadrado, ao meio. Isso é igual a 8 vezes. Agora, nesse lado igual, eu vou colocar o ômega sobre ômega igual a 2. Há uma diminuição de 8 vezes da fator de amplitude. Tá? Há um aumento de 8 vezes o fator de amplitude, e como consequência diminui a amplitude do movimento. Então, eu vou colocar aqui 1 menos 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes 2 elevado ao quadrado, mais quadrado. Então, eu igualei essas duas fórmulas aqui. E vejam que a variável que sobra é essa aqui. Ó. Essa é a variável que está na equação, o fator de amortecimento. Então, é a única variável que eu tenho na expressão. Então, se nós pegarmos isso agora e isolarmos o xi, nós vamos conseguir, então, resolver o nosso problema. Tá? Então, o que eu posso fazer para começar a fazer isso? Eu posso pegar os dois lados da igualdade e levar ao quadrado, então. Elevando os dois lados da igualdade, ao quadrado, eu consigo eliminar então essa raiz quadrada aqui. Ó. Eu elevo tudo isso aqui ao quadrado e elevo tudo isso aqui também ao quadrado. Não mudou nada. Então, 1 ao quadrado dá 1, dividido por essa parte inferior aqui que está elevada ao raiz quadrada, então com essa aqui corta, fica isso aqui, ó. 1 menos 1 ao quadrado, mais 2 si vezes 1, dá para tirar até ficou isso aqui, ó. Igual, ao outro lado, 8 elevado ao quadrado dá 64. 64, que divide, então, por tudo isso aqui, ó. 1 menos 2 ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, mais 2 si vezes 2 elevado ao quadrado. Tá? E o raiz quadrada que está aqui, ó, corta com essa aqui, fica esse termo aí. Fechou? Bom, esse termo aqui, ó, aqui é 1 menos 1 ao quadrado. Isso aqui
dá 0. Então, 1 de cima lá, dividido por 0, mais, eu posso levar tudo isso aqui ao quadrado, então fica 2. 2 ao quadrado fica 4. E π ao quadrado fica π ao quadrado. Tudo isso é igual a 64 dividido por 1 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então dá, vou colocar aqui, 3 ao quadrado vai dar 9. Vou colocar aqui 9. Fechou? 1 menos 4 dá 3, dá menos 3. Menos 3 ao quadrado aqui, ó, a esse quadrado aqui, dá 9. Mais 2π vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. 4 elevado ao quadrado, 16. Então, mais 16. E multiplica π ao quadrado. Π ao quadrado. E essa expressão aí, ó. Tá? Então, se nós multiplicarmos agora essas duas expressões aqui, ó, isso eu multiplico lá para cima, isso eu multiplico para cá, vai resultar aqui, então, ó, deixa eu fazer uma setinha para cá, resulta em 9 vezes 9 mais. Nove mais 16 vezes π ao quadrado. Eu fiz tudo isso aqui vezes o 1. Deu isso aqui. Igual a 64. Que multiplica o valor aqui de baixo. 0 mais 4π ao quadrado. Que multiplica 4 vezes π ao quadrado. Observe, então, que aqui vai dar... Eu posso colocar em evidência o π. Vou fazer o seguinte, ó. 16... Aqui tá só um pouquinho que está aqui um mais aqui, ó. Aqui tem um mais, ó. Aqui é... Tá certo, né? 4 vezes 64. Tá certo. Então, aqui fica 9 mais 16 π ao quadrado, igual a 64 vezes 4. 64 vezes 4, deixa eu verificar aqui. 256. 256 vezes π ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu passo isso aqui para o lado de lá da igualdade, fica 9 igual a 256 π ao quadrado menos 16 π ao quadrado. Isso resulta, vou tentar colocar aqui na mesma folha para não usar mais uma, fica 9 igual a 256 menos 16, dá 240, tá? 240 π ao quadrado. 9 dividido por 240 igual a π ao quadrado. 9 dividido por 240 dá 0,0375 igual a π ao quadrado. Tirando a raiz quadrada disso, então, raiz quadrada de 0,0375, x, vai nos dar que o nosso fator de amortecimento é igual a 0,19. Então, vejam, pessoal, eu descobri para o meu sistema
qual é o fator de amortecimento do sistema. E se eu conheço, então, qual é a massa e a frequência natural do sistema, o ômega-n, raiz de K sobre M, eu tenho como calcular qual que é o amortecimento desse meu sistema. Tá? Isso, então, é obtido a partir de um ensaio. Eu vou lá, excito o meu sistema com uma força e uma amplitude de movimento, frequência conhecida W, e meço qual que é o deslocamento com o sistema vibratório. Aplico o dobro de frequência de serviço e meço novamente qual que é o X. Tá? Com isso, se ocorrer uma diminuição de 8 vezes do movimento, eu tenho que o meu fator de amplificação do movimento passou de 1 para 8. Tá? E aí, então, eu posso determinar qual que é o fator de amortecimento Ψ, e como consequência, o C do meu sistema. Então, esse é um problema que, se nós tivéssemos agora disponível os equipamentos para fazer medição, poderia ser feito. Tá? Nós não conseguimos fazer isso no nosso laboratório, porque nós não temos um equipamento para gerar uma força com uma frequência conhecida. Falta isso. Nós temos o equipamento para medir a amplitude X dessa vibração, mas nós não temos um equipamento para fazer a geração de uma onda com uma frequência conhecida. Tá? Então, precisaríamos desse equipamento para poder fazer esse exercício. Metade nós podíamos fazer, a outra metade não tem como fazer pela falta do equipamento para induzir uma vibração no sistema. Tá? Ok? Então, esse é o problema número 3, tá? Um problema bem interessante também que envolve esses cálculos aí, pessoal. Tá? Ok? E é mais ou menos assim que vai estar um experimento para determinar o fator de amortecimento de um sistema, que é muito difícil de ser calculado, tá? A gente precisa realmente fazer um experimento para definir tudo isso aí. Tá? Esse é o exercício esse. O próximo exercício que nós vamos resolver, então, é o exercício 4, dessa lista de atividades de vibrações forçadas amortecidas. Tá? É esse problema aqui. Nós vamos ler e interpretar inicialmente esse problema aqui. Ó. Então, o carrinho de massa 30 kg é submetido a uma força harmônica indicada aqui na figura. Essa força F aqui. Ó. Então, ela tem uma força inicial 25 newton, cosseno de ômega vezes T. Certo? Bom, o que ele pede aqui? A nossa constante elástica também não foi dada aqui no problema. A constante elástica K, ela vale 1080 newton vezes metro, K igual a 1080 newton por metro. Se C igual a zero, então, se C igual a zero, determine a faixa de excitação, que é o W. Qual é o W? Faixa de excitação. Então, a faixa de excitação é exatamente qual é esse W. Tá? Para a qual o módulo da resposta em regime estacionário seja menor do que 75 milímetros. Então, lá na minha resposta ao sistema em regime estacionário, lá no regime estacionário, eu quero que a resposta X seja menor do que 75 milímetros. Então, a qual faixa de excitação da força de trabalho que vai acontecer um X menor que 65, ou seja,
módulo de x tem que ser menor do que 75 milímetros. Ele pede aqui o módulo da resposta, módulo de x, no qual o módulo de x seja menor do que 75 milímetros. Tá? Então, saber qual que é essa frequência. Aqui a resposta já deu, ó. A frequência dada tem que ser maior que 6,86 e menor do que 4. Então, entre o 4 e o 6, se eu trabalhar com a frequência de excitação da força entre 4,99 e 6,86, a amplitude de movimento vai estar menor do que 75. Mas como é que nós determinamos, então, essa amplitude para uma possível solução de um problema de engenharia que envolve essa resposta? Tá? Então, esse é o problema que nós vamos realizar agora. Tá? Então, para iniciar o problema, novamente, tem a frequência natural do sistema. Calcular a frequência natural. Frequência natural. Frequência natural, ômega-n igual a raiz de k sobre massa. Nós temos dado a 1080. Então, raiz de 1080 newton por metro, dividido pela massa, que é 30 kg. Nesse caso, o nosso ômega-n, então, vai nos dar 6 radianos por segundo. Essa é a frequência natural do nosso sistema. Tá? Bom, a amplitude da vibração, quando nós temos C igual a 0, eu posso pegar essa fórmula aqui, ó. Essa mesma fórmula que está aqui, colocada aqui anteriormente, nós podemos utilizar ela aqui, ó. Tá? Levando em conta que o C é igual a 0, a fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Se nós tivermos o fator C igual a 0, se o fator de amortecimento é igual a 0, C é igual a 0, nós temos então que o Xi, que é o C sobre 2m ômega n, se isso aqui for igual a 0, o Xi é igual a 0. E toda essa expressão aqui, ó, fica 0. Esse valor fica 0. E aí a nossa equação, ela volta a essa condição aqui, ó. O x, então, a amplitude do movimento x é igual, passo lá para cima, delta estático, dividido por, só fica essa expressão aqui, ó. Isso ao quadrado, raiz quadrada aqui, corta, fica 1 menos ômega sobre ômega n. E aqui ainda, essa expressão elevada ao quadrado. O nosso delta estático, a gente sabe que é a força F0 sobre o K da mola. Dividido, então, por 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado. O que eu quero saber é qual a frequência ômega que mantém o módulo igual a 75. Então, vamos colocar aqui, ó, x igual. O nosso F0 está aqui, ó. Esse é o F0. O nosso K é 1080. Então, 25 newton dividido por 1080 newton por metro, dividido por 1 menos ômega, eu vou colocar aqui ômega ao quadrado, dividido por ômega n ao quadrado. O nosso ômega n é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão que resulta desse valor todo aí. E o que que nós queremos? Nós queremos que o módulo de x seja menor do que 0,075 metro. Então, em um conjunto, como eu estou usando o módulo, no x, se eu pegar o valor de menos x ou de x positivo, vai dar valor positivo, né? Então, eu vou entrar aqui com o valor do x. Para menos x,
e para mais x positivo, o deslocamento tem que ser menor do que 0,65. Então, nesse caso, teremos duas soluções. Uma para o valor de menos x, né, e outra para o valor de x. Em modo, tem que ser menor que 0,35. Um conjunto de duas soluções. Vamos fazer essas aí, então. A primeira é para x menor do que 0,075 e a outra solução é para menos x, né, menor do que 0,075. Esses dois conjuntos, nós vamos ter, então, duas expressões, ou seja, nós vamos pegar esses valores e colocar eles aqui. Ó. Então, primeiro caso, essa expressão aqui, e vou fazê-la aí para x menor do que 0,75. A sequência, então. Para x menor do que 0,75. Então, ó, nós vamos ter aqui 0,075. Vamos colocar um sinal de igualdade aqui. Ó. É igual a 25 newton sobre 1080 newton por metro, dividido por 1, deixa eu esse valor mesmo, estava lá, 1 menos ômega ao quadrado, dividido por 36. 6 vezes 6, 36. Desculpe, 6 vezes 6, né? Para 6 ao quadrado, é isso? Deixa eu ver o valor, agora eu perdi aqui no valor. É 6 ao quadrado, vamos colocar aqui 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Ok? Então, o que acontece? X tem que ser menor que esse valor. Então, qual que é a variável que eu quero determinar? É o W. Então, ó, nós podemos trabalhar tudo isso. 0,075 metro. Aqui eu posso tirar, então, o mínimo aqui. Isso aqui vai dar igual a 25 sobre 1080. Dividido por 6 e 6, 36. O mínimo dá 36. Que vai dar 36 menos W ao quadrado. Todo esse valor aqui, ó, dá 0,023. E aí, então, eu vou ter o quê? 0,075 metro vezes 36 menos ômega ao quadrado sobre 36 igual a 0,02314. Posso fazer tudo isso aqui, então, ó, não sei qual que é a forma mais fácil de fazer aqui. Tá? Eu vou multiplicar o 0,5 vezes 36 menos W. Vai dar, então, isso aqui, ó, vai dar essa multiplicação aqui, me dá 2,7 menos 0,075 vezes W metro vezes W ao quadrado igual a 0,02314 vezes 36. Resolvendo essa expressão aqui, vou ter menos 0,075 W ao quadrado igual a 0,023
14 vezes 36 menos 2,7. Quanto é que dá esses valores aqui? Vamos ver quanto que vai dar. Vou pegar minha calculadora aqui. Ponto 0,23, 14 vezes 3,6 dá 0, isso aqui tudo dá 0,83, 304, menos 2,7, que nos dá, então, menos 2,7. Então, 0,083, 304, menos 2,7 vai dar menos 1 ponto. Calculador aqui, o valor menos 1,86, 696. Agora, então, isso dividido por 0,075 vai dar o 24. O ômega ao quadrado igual a 24,89. E tirando a raiz quadrada, então, disso aí, isso é x, 4,98. O W, então, é 4,98. 4,98. Tá? Ou seja, então, nesse caso, tá? O W tem que ser menor do que 4,98. O W tem que ser menor do que 4,98. Aqui, nesse sinal aqui, ó, o X aqui, ó, tem que ser menor do que esse valor aqui, ó. Então, nesse caso, então, o W vai ficar com um W menor do que 4,98, em função dessa desigualdade aqui, ó. Desigualdade é, X tem que ser menor que 0,75. Então, X me dá esse valor, X menor do que 4,98. A outra condição, então, essa é a primeira condição que eu tenho. A outra condição é que, vou tentar fazer aqui do lado, menos x para menos x menor do que 0,075. Tá? Então, nessa condição, menos, né, para essa condição, o x, se nós mudarmos de sinal aí, o x, ele vai ser maior do que menos 0, não, maior do que menos 0,075. As propriedades de desigualdade, né? Deixa eu apagar isso aqui. Menos x menor do que 0,075 é a mesma coisa do que x maior do que menos 0,75. Tá? Menos x menor do que isso, positivo, é a mesma coisa do que x maior do que menos isso, negativo. Tá? Então, para esta desigualdade, a gente vai usar a mesma relação. Né? Então, aqui, ó, menos 0,75 agora, eu vou usar a mesma fórmula de antes, essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui menos 0,075, tem que ser agora maior do que todo esse valor. Vamos já colocar a expressão final aqui, né? Aqui, 25 sobre 1080 Newton por metro, dividido por 1 menos ômega ao quadrado sobre 6 ao quadrado. Agora aqui, passou para o positivo. Menos tem que ser maior do que isso. Tá? E aí, então, pessoal, resolvendo tudo isso aí, tá? Fazendo a mesma simplificação que a gente fez aqui, ó, nós vamos chegar, então, que nesse caso, o ômega, passando o ômega lá para cima, o ômega vai nos dar maior, fazendo o mesmo cálculo que nós fizemos aqui, então, essa sequência de cálculo aqui, nós chegamos que o ômega vai ter que ser maior do que 6,86 radianos por segundo. A gente vai acabar olhando o sinal aqui, esse sinal acaba modificando a soma, né, a subtração, e a segunda condição é que para x maior do que 0,75, né, nós temos que ômega tem que ser maior do que 6,86. Então, para esse problema aqui, tá,
Para que aconteça isso, né, para que o módulo, então, para que o módulo de X seja menor do que 75 milímetros, tenho que usar uma faixa de frequência de ômega, tem que ser maior que 6,86, e ômega menor do que 4,99. Ou seja, entre 4,99 e 6,86 é o range, então, de frequências que eu posso estar trabalhando. O W, então, aqui, então, vamos colocar nessa ordem aí. O W, então, o W tem que ser maior do que esse valor e... Desculpe, é o contrário aqui, né? W tem que ser maior do que... desculpe, é o contrário. Vamos olhar a ordem aqui. Entre esses valores aqui, ó, não. Se eu colocar entre esses valores, eu vou ter amplitude maior. O W tem que ser maior. Vamos repetir aqui. O W, ele tem que ser maior do que 6,86 e W, isso, contrário. W tem que ser maior do que esse valor aqui e W tem que ser maior do que 4,99. Menor que 4,99. W menor aqui. Ai, ai, ai. Tá difícil de entender aqui a relação. Eu coloquei na ordem contrária, que devia ter colocado para não confundir a cabeça aqui. Primeiro o W menor e depois o maior. Assim. Tá? Ok? Não. Oh, meu Deus do céu. Hoje tá com o dia... Tiramos o dia para errar aqui nos maiores iguais aqui. Então, ou seja, W tem que ser usado para cá e para cá. Essa faixa menor que 4,99 e maior que 6,36 tem que ser a faixa de utilização. Tá? Então, menor do que 4,99, tá? E maior do que 4,86. Então, aí eu tenho a faixa de utilização do sistema. Eu não posso estar entre o 4,99 e o 6,86, eu não posso atuar com essa frequência. Se eu atuar com essa frequência, certamente a amplitude de vibração vai ser maior do que 75 milímetros. Então, esse é o problema, então, que envolve esse último problema, então, que envolve essa análise, então. Tá? Imagine que eu tenho uma máquina, e eu tenho uma máquina que eu tenho que limitar o deslocamento dela em um certo valor. Então, eu tenho que determinar para a máquina qual que é o range de frequência que eu posso atuar no sistema. Então, esse range de frequência é exatamente esses valores entre um e outro. Então, tem que ser menor do que 4,99 e maior do que 6,86. Se eu usar 5, possivelmente a amplitude de vibração é maior do que 75 milímetros. Ok?